Agora sim, Reinaldo, falar de campanha política, porque você escreveu ontem, hoje, na verdade, numa coluna do Metrópolis, que a campanha eleitoral começa, como sempre, aí com muita espuma de superfície, mas que é preciso ver qual é a essência do confronto. Então, nos diga, nos elucide, qual seria essa essência? Oh, grande mestre, qual a essência do conflito? Coisa pretensiosa, assim. Não, sem essa, evidentemente, sem nenhuma pretensão, e é claro que isso é uma leitura que eu faço, aliás, eu sou pago para isso, né? Para fazer a leitura de quem? A minha, né? que é, em essência, a mesma que eu faço em qualquer lugar, né? Na minha coluna aqui, não é da coisa, eu não tenho uma opinião para cada veículo, né? Imagina só, né? Que engraçado que não seria. Veja só, vocês estão com informações, a cobertura do Metrópolis, todo lugar, todos os ângulos. O Metrópolis fez uma cobertura excelente nesse fim de semana dos atos do Flávio em Copacabana, né? Copacabana, a bruxinha do mar. Não, é a princesinha do mar, mas excepcionalmente não foi. O do ato do Lula no Vila Euclides, tudo, todos os ângulos, todas as coisas. A mim interessa, eu que faço análise, né? Boa ou má, há quem ache que elas são horrorosas, está tudo bem, querido, mas fica parecendo que eu fico invadindo as pessoas. Agora você tem que ouvir a minha... Não, não. Mas eu vou falar como eu entendo a coisa. E eu desenhei, eu fiz um quadro sinótico, né? Uma síntese ali de como eu vejo a coisa. Pode até deixar aí boa parte do tempo, porque eu vou aludir sempre ao que está aí. Porque há grandes contradições e contradições que são internas, que também são importantes, né? A grande contradição que eu vejo, né, ou a grande oposição, se dá entre um projeto de desenvolvimento nacional, que eu acho que o PT representa, um projeto de desenvolvimento calcado em questões nacionais, que, a meu ver, se opõe a um projeto autoritário, que não é de hoje, mas isso é histórico no Brasil, um projeto autoritário e entreguista. Vamos lá. Isso é juízo de valor seu. Claro que é juízo de valor meu, eu sou analista, sou eu que estou analisando. Outros aqui no Metrópolis pensam coisas diferentes. Ah, que bom. E vamos nos juntar todos para a gente chegar a uma síntese? Não. Porque não é assim que funciona. Aí alguém fica com um ponto na orelha dizendo qual é o ponto de equilíbrio. Não, as pessoas têm divergências de análise. Eu chamo o projeto do Flávio de entreguista porque ele entregou um documento, literalmente de 84 páginas, para os Estados Unidos, cedendo a todas as imposições e reivindicações dos Estados Unidos. Entregou esse documento em inglês, é público. Ele mandou uma carta ao Marco Rubio pedindo que, se houvesse tarifas no Brasil, que fosse só depois da eleição e se o Lula ganhasse. Eu não estou inventando isso. Isso não é uma criação do titio. Isso é um fato. Entende? E o Marco Rubio agradeceu e ainda falou: obrigado por ter oferecido para nós a sua equipe de transição. Então tem essa oposição. Essa primeira oposição. Essa primeira oposição. Aí vamos para o lado, que aí no gráfico é o lado rosinha. Tá. Rosinha, bem rosinha claro. Não é socialista. Rosinha claro. Nesse projeto de desenvolvimento, você tem pessoas que avaliam que o caminho está errado. Esse caminho que o governo escolheu está errado. O déficit é muito grande, a dívida está disparando, nós temos que controlar esses negócios, tem algumas coisas que o governo precisa fazer. E há quem diga isso está em contradição interna, contradição no mesmo lado, com os que acham, não, o caminho está certo.
É isso mesmo, isso precisa ser feito. Essa questão da dívida, há um exagero nessa questão. Isso, na verdade, decorre, esse escarcéu que fazem com a dívida decorre de uma leitura que é feita por alguns que têm esse viés ultraliberal, geralmente, que dão importância excessiva a essa questão, e há grandes pessoas que acham que a questão da dívida está mal colocada no Brasil e no mundo. Querem um? André Lara Rezende, uma das estrelas do Plano Real, um homem absolutamente brilhante. Né? Hoje, meio assim, um maldito entre os seus antigos amigos do Real. Porque mudou de posição, de análise. Talvez seja a pessoa no Brasil que mais entenda de inflação e no mundo. Né? E de estabilização monetária da moeda. Né? Estabilização monetária, vírgula, da moeda. Só para explicar. Então, há aqueles que acham, não, tá certo, tem um erro aqui ali, mas dá para corrigir. Há aqueles que dizem, não, nós vamos ficar com esse lado do coisa, mas tem muita coisa a corrigir. Agora vamos para o outro lado, o lado que está em verdinho aí. Há os economistas que se dizem liberais ultra-ortodoxos, o negócio é passar a faca nos gastos. Passa a faca, porra, acabou. Custe o que custar, é muito mais importante estabilizar a economia. Estabilizando a economia, depois aí os ganhos virão lá adiante. Mas, no primeiro momento, tem que estabilizar a economia. E esse grupo está em contradição com outro. Ali também do lado do flavismo, bolsonarismo. Aqueles que acham que essa coisa de economia é uma besteira. O negócio é a guerra de valores. É a guerra de valores. O negócio é menor, 14 anos, estuprador na cadeia, chega dessa cultura woke, chega dessa cultura trans, chega desse negócio. Temos de fazer a guerra de valores, é o verdadeiro bolsonarismo, é o bolsonarismo raiz, é o tal do Paulo Figueiredo, lá dos Estados Unidos, falando as barbaridades, é o próprio Eduardo. Né? A pátria, Deus e não sei o quê, mesmo essa gente sendo assim, mesmo tendo assim, todo mundo ali eu brinco, homens de famílias, né? Porque muitos ali famílias, né? Mas os valores tradicionais, né? Aí, porque teve até um lance engraçado, né? Porque tem a coisa assim, Flávio, será que vai aparecer alguma coisa do casamento dele lá atrás? Aí vai dar um beijo de língua na mulher no palco, que assim, a tradicional família brasileira. Não tenho nada contra beijo de língua. Aliás, eu até brinco, eu adoro uma frase do Porta nos Fundos, não vinha ao mundo para dar selinho, vinha ao mundo para dar beijo de língua. Beijo de língua, é tudo lindo, tudo maravilhoso. E em cima do palco, acho de mau gosto, num corredor do shopping, acho de mau gosto. Não me importa se homem com homem, mulher com mulher. Precisa trocar humores, para usar na expressão antiga, para saliva e outros líquidos corpóreos, né, em público. Enfim, está ali. Né? Mas, de qualquer modo, é isso. Nós vamos, tradicional família, discurso reacionário. É uma tensão interna. Né? O Paulo Figueiredo adora dar pau no pessoal da Faria Lima, por exemplo. O Eduardo, quando dizia que não queria o Tarcísio, dizia Tarcísio é o candidato da Faria Lima. Mas o Flávio tem que acenar para a Faria Lima. Embora você sabe que eu tenho conversado com gente do mercado, o Flávio é o direitista que menos entusiasmou os mercados até hoje. Agora, então, tem contradição interna à esquerda, contradição interna à direita, mais a contradição interna ali no grupo lulista, ela se resolve numa síntese, Rafa. Todos consideram que a democracia é um valor inegociável. E aí, nós temos ali, democracia é um valor inegociável. Como é que essa coisa se traduz? Nós temos liberais democratas que acham isso. Sim, até conservadores que votam no Lula. E nós temos os esquerdistas e progressistas de maneira geral. A democracia é um valor inegociável. Isso
nos une. Do lado flavista, a democracia é vista pelo viés do desvio populista. E aí nós temos a direita autoritária de sempre, que é aquela que lá de 64, que topou o golpe. Topou o golpe. A imprensa topou o golpe. Então, e quem não topou, fechou. Por isso que quando eu vejo alguns editoriais hoje tão furiosos pela liberdade, eu sei o que fizeram no verão de 42. Né? Na primavera de 64. E que acham, bom, se o preço for o Flávio, mesmo autoritário, para arrumar as contas, que seja Flávio. Não que a gente queira, mas... E tem aqueles que dizem, o negócio é pau mesmo, é golpe mesmo, acabou. É isso. Mas, em síntese, de um lado tem a democracia como valor inegociável, não adianta. E do outro lado, a democracia como um valor relativo meramente instrumental. Se não puder ser pela democracia, que vá sem democracia, pô. Qual é o problema? Não é? É isso. É essa a disputa de fundo. E eu escrevi esse artigo agora há pouco. Né? Enquanto você se divertia e a tripa fora, ficava tomando seu single malt, eu estava escrevendo. Então, cara, é o seguinte, eu sei que tem um monte de gente que não gosta dessa análise, e aliás, pelo amor de Deus, hein? Eu não sou doce de coco para... Assim, começa que, por exemplo, o Jô, querido Jô, detestava doce de coco, né? Então, tem gente que não gosta de doce de coco, né? E eu também não sou doce de coco. Não gosto dessa ideia de que um lado faz avançar a democracia e outro faz ela recuar. Mas é o que temos, amor. Amor é o que tem. Quem ameaçou o Supremo e mantém a ameaça no ar, caso vença a eleição, é o Flávio, não é o Lula. O Lula ficou 580 dias na cadeia com o beneplácito do então relator, Edson Fachin, apesar de todos os abusos, e ele não prega contra o Supremo até agora. No último podcast ele que participou, ao avaliar o trabalho de Mendonça, ele disse, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso porque hoje tem muita gente atacando o Supremo e eu não vou ajudar. Não vou ajudar a fazer esse ataque. Embora o filho dele esteja lá, insisto, com 3 inquéritos. E esses inquéritos sejam uma peneira. O Flávio não tem a ameaça que ele fez no dia 14 de julho, 14 de junho, numa entrevista à Folha, do ano passado. Ameaçou o Supremo com o uso da força. E agora, recentemente, mais uma vez, falou de novo sobre impeachment de ministros, reuniu lá os candidatos, e o alvo é o Supremo. Então, é chato ficar fazendo... Bom, o Flávio que retire, então, o que disse. Mas ele pode retirar? Se ele retira, ele não perde ali vigor na campanha? Porque tem a turma que quer isso. Não quer democracia, quer porrada. É o que temos.